Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um kit de cozinha. Então, isso aqui é um passa-geladeira, mas você pode usar como trilho também, tá? Ele tem barrado nas beiradas, né, na lateral. Ele tem 1,30, então é muito lindo. Bem fácil de fazer, uma ideia para vocês aí ganhar dinheiro, fazer jogo de cozinha, que cozinha, essas coisas você sempre vende. Eu fiz também o pano do fogão de 6 bocas, né? Então, o fogão de 6 bocas, ele é grande mesmo. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, esse aqui é do fogão de 6 bocas. Ele tem 73 por 50, olha só. Muito lindo. Eu fiz o pano de prato também, com 53 de largura. Por tamanho normal dele, que é de 70, né? 70 centímetros. Fiz com barradinho aqui também no final. Fiz o paninho pro micro-ondas, pra colocar em cima do micro-ondas, né? E um guardanapinho, sobrou tecido, e eu fiz mais um guardanapinho para você cobrir um bolo, um doce, um salgado, ou usar como guardanapo mesmo. Vou mostrar pra vocês passo a passo como eu fiz. Então vamos lá pro passo a passo. Então vamos lá, pessoal, pra gente fazer o nosso kit. Olha só, vou começar aqui com o pano da geladeira. Ele tem 50 de largura por 1,30, tá? Aqui é um pano de saco, pano de prato, como eu comprei metro, então eu cortei ele com 50 por 1,30, que é a medida. E a gente vai trabalhar aqui nas pontas, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu virar até pro lado de vocês, que é melhor. A gente vai costurar primeiro. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem certinho. Primeiro a gente vai colocar o amarelo aqui. Como eu tô trabalhando com esse tecido aqui, é girassol, e tô usando esse amarelo para fazer um composê. Então, eu vou costurar aqui primeiro uma tira de 8 centímetros de largura. Eu vou costurar aqui a tira. Depois eu vou colocar o meu bordado inglês aqui. E depois eu vou colocar a minha tira de 15 centímetros de largura aqui. Depois que eu colocar aqui, eu vou colocar o meu passa-fita, já passei a fita, né? Aqui, para fazer o acabamento. Eu vou fazer nessa ponta e na outra. Quando eu fizer, depois que eu fizer as duas pontas, eu vou colocar aqui na lateral para ficar o acabamento mais bonitinho, para ele ficar retinho. Eu vou colocar viés, vou colocar viés branco, mas vocês podem também fazer só a bainha se quiser, tá? Pode fazer a bainha de fora a fora. Eu vou colocar o viés, então vou fazer a parte da geladeira para vocês verem passo a passo como eu vou fazer. E a parte da tampa do fogão, gente, a tampa do fogão é assim, ó. A tampa do fogão é 73 por 43, tá? A tampa do fogão. Então, eu vou costurar nessa parte comprida aqui, eu vou fazer o meu barrado, dessa maneira como eu falei pra vocês ali, ao mesmo jeito, né? Aqui, primeiro laranja, né? E o bordado inglês, tá? Então, vai ser feito dessa maneira ali. Vocês vão me acompanhar lá na máquina. E nessa parte aqui, ó, nessa parte, eu vou colocar uma faixa amarela aqui de 8. Depois ela vai diminuir, lógico, né? Porque ela vai ser costurada. E vou colocar para fazer tipo um charminho, para ficar bonitinho. Vou fazer um viésinho aqui para fazer um detalhe do mesmo tecido do girassol, de 3 centímetros de largura. E eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer aqui, tá? Então, eu vou começar primeiro com o da geladeira, e depois eu faço o pano do fogão. E depois tem a parte do micro-ondas, né? Que eu vou fazer também bonitinho, vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. E a parte do micro-ondas, eu fiz mais uns guardanapinhos aqui extra. Aí vai a critério da pessoa. O do micro-ondas, ele é 34 por 53, tá? 34 por 53 é o que vai em cima do micro-ondas. Aí eu fiz mais um aqui, que é pra cobrir o bolo, um pão, um doce, se tiver em cima da mesa, tá? Aí você faz o tamanho que você quiser, esse aqui. Mas eu vou passar a medida pra vocês do meu, peraí. Só pra vocês saberem, ter uma ideia, né? Esse aqui é pra cobrir um prato, um doce, um salgado, né?
tem 43 por 37, esse aqui, tá? Então, eu vou fazer todos eles passo a passo pra vocês verem. Então, vamos lá. Vou começar com o pano da geladeira, depois eu faço o pano do fogão e assim eu vou indo fazendo. Vamos lá. Então, gente, vamos começar com a tira de 8 centímetros que ela tem, né? Eu vou cortar ali, que eu cortei a tira na largura do tecido, né? E vou costurar ela com o direito pra cima e o avesso do pano de prato em cima, né? Direito no avesso. E vou costurar. Então, agora eu vou abrir um pouquinho a costura só para ajudar, né? Mas se você quiser pode passar. Mas não há necessidade, aí você vai ajeitar ali com a mão e vai já fazer uma costura, né? Em cima ali da onde a gente colocou pra frente ali. Um pesponto, né? Ou um pé de máquina você faz ali. Eu tô fazendo um pé de máquina. Então, gente, agora eu vou costurar meu barrado. Ele, como na posição certa já, vou deixar ele com o direito pra cima e vou costurar, fazer uma costura de segurança para depois colocar outra parte do barrado. Vocês vão acompanhar aí. Agora eu vou colocar meu barrado de 15 centímetros de largura, com o avesso para baixo, como vocês estão vendo que eu tô fazendo ali. E vou fazer um pé de máquina, até o final. Agora eu vou colocar o passa-fita, pegando o tecido e o pano de prato, para fazer o acabamento, né? Fazer duas costuras, né? Um cada lado no passa-fita, como sempre, né? Como a gente faz. Depois que a gente cortar ali, né, o que sobrou, né, o excesso do nosso barrado, a gente vai colocar a parte de cima, que é a nossa faixa de 8 centímetros de largura. A gente vai colocar ela no direito para cima com o avesso do pano de prato e vamos costurar.
Então, gente, eu já coloquei dos dois lados o barrado, né? Que é igual, o primeiro que eu fiz é igual o outro da outra ponta. Então, eu vou colocar o viés pronto, eu dobro ali pra fazer o acabamento e vou colocar assim, dessa maneira que vocês estão vendo ali. E vou costurar, bem prático. Mas se você não quiser colocar viés, é só fazer a bainha normal. Dobrar uma vez, mais uma vez, fazer a bainha normal, também dá. Então, gente, já coloquei o viés, olha só, fica bem costuradinho, o acabamento fica perfeito. Agora a gente vai, o viés é bom que não deixa ele entortar, ó, ele fica reto aqui, ó, nas laterais, ó, ele fica retinho, ó. No lavar, né, às vezes o pano dá uma torcida e esse viés acaba deixando mais retinho. Então, gente, fica lindo, né? Essa aqui é a passadeira da geladeira, ó. Então, agora a gente vai fazer a parte da tampa do fogão. A tampa do fogão, eu vou usar essas duas tirinhas aqui em cima e essas duas aqui embaixo. Então, vamos lá, vocês vão me acompanhar aí. Então, gente, a parte do fogão eu já fiz. É igual essa aqui, ó, que é a parte da geladeira. Então, como eu fiz essa aqui, vocês já viram, então eu não perdi tempo mostrando, né, que vocês já viram. Vou fazer a parte aqui de cima aqui. A parte aqui de cima, eu vou usar essa tirinha aqui de 3 centímetros para fazer um detalhe. Então, primeiro, eu vou costurar como eu fiz lá. Eu vou colocar direito. Aqui é o avesso da toalha, né? Vou colocar o direito para cima aqui. Deixa eu colocar o avesso do direito. E vamos costurar. Coloco aqui. Então, agora eu vou costurar aquela tirinha de 3 centímetros. Eu dobro no meio, né? E costuro dessa maneira assim, ó. Quem assistiu meus vídeos aí já viu fazendo viés assim. Aí eu vou costurar, fazer um pé de máquina, né? Costura ali. Aí depois eu viro rebatendo. Ele forma um viés, um acabamento ali. Vai ficar bem legal. Então, vocês vão acompanhar aí.
Então, a tirinha de 3 centímetros eu vou dobrar no meio, vou costurar dessa maneira, depois eu vou virar e rebater a costura, como eu sempre faço nos meus vídeos aí. Quem tá acostumado a assistir meus vídeos, eu sempre faço o viés assim, quando eu faço do próprio tecido, para ficar um detalhe. Então, já tá pronto, olha como fica lindo. Agora eu vou colocar o viés nas laterais e tá pronto. Aí a gente vai fazer o paninho do micro-ondas, né, a toalhinha. Então, gente, agora a gente vai fazer o do micro-ondas. Como o do micro-ondas ele tem 34 de largura, então a gente não vai fazer aquela faixa de 15 que fica feio. Então a gente vai diminuir, tá? A gente vai fazer faixas de 8. Porque ele tem que ficar delicado, não grosseiro. Então aqui eu vou colocar uma faixinha de 8. Vou cortar aqui. E essa aqui é de 7, tá? Cortei de 7. Das outras, eu cortei de 8. Esse eu tirei 1 centímetro a menos. Eu vou usar também o bordado inglês nessa parte aqui. Ele vai ser o mesmo jeito que eu fiz o do fogão. Só que aqui ele é menor, então tem que ser menor também. E aqui a parte de cima, eu vou colocar também a parte amarela de 7 centímetros, né? E depois esse viésinho aqui de 3 centímetros, que eu vou colocar aqui aquele acabamento que eu fiz também no fogão. Fica muito lindo. Vocês viram como ficou legal, né? Então, eu vou fazer esse aqui. Depois eu vou fazer a toalhinha para cobrir um doce, um bolo, ou até mesmo usar como guardanapo também, em outro lugar da cozinha que quiser. Eu vou fazer também esse. Só que esse aqui eu não vou fazer nesse estilo aqui. Esse aqui eu vou fazer tudo em volta. Mas vamos fazer aqui primeiro, depois vocês vão me acompanhar fazendo outro, tá?
Então, sempre o passa-fita ali a gente costura entre o tecido, né, do barrado e o do pano de prato para fazer o acabamento, né? Então, sempre assim. E aí é 2 costuras sempre. Então, ele é o mesmo jeito, só ele é mais estreitinho, né? Porque ele é um pano mais estreito, que é do micro-ondas, né? Ele tem 34 de largura, né? Então, tem que ser menor o barrado. E em cima ali eu vou colocar aquela faixinha de 8 e mais a tirinha de 3. E vou fazer como eu fiz no fogão. Eu vou costurar direito no avesso do pano de prata, vou virar. E depois vou fazer aquele viezinho, né? Vou dobrar aquela tirinha de 3 e vou costurar e vocês vão acompanhar aí. Para finalizar, vou fazer que nem os outros, vou colocar o viés pronto, né? Dobro ali e vou colocar viés nas laterais. Para finalizar o nosso paninho, toalhinha do micro-ondas. Então, gente, a toalhinha para cobrir o bolo, um doce, ou mesmo que seja um guardanapo, vou fazer diferente. O barrado eu vou fazer com girassol em cima e embaixo eu fiz igual o do micro-ondas, tá? A única coisa que eu não vou colocar vai ser o passa-fita. E nas laterais eu não vou fazer viés, não vou colocar o viés branco, né, o pronto. Eu vou fazer o viés do próprio tecido ali. Eu vou cortar uma tirinha de 3 centímetros de largura, vou costurar no avesso e depois virar no direito e vocês vão acompanhar aí. Fazer diferente, mas é o mesmo tecido, é as mesmas cores, combinando, né? Fica legal. Tudo fica lindo. Você faz com amor. Amo fazer essas coisas, amo costurar. É uma delícia costurar. Então acompanha aí que vai ficar um pouquinho diferente, mas é o joguinho. Então, já costurei de um lado, vou costurar do outro para vocês verem. Vou deixar o tecido, nosso pano do avesso, né? Nossa guardanapo. Agora eu coloco o direito do avesso do pano, né? Costuro dessa maneira ali, tá? Vou virar. Tem aquela parte solta ali, vou ajeitar, ó, dobro pra dentro assim. Quem assistiu meu vídeo do tapete, um vídeo anterior desse, eu fiz dessa maneira o viés. Aí eu dobro pra dentro, vai ficar um acabamento perfeito. Aí eu faço a costurinha simples assim, ó.
Aí depois eu desviro e dobro uma vez, mais uma vez, como se fosse uma bainha, e tá pronto o nosso viés. É bem legal mesmo, é bem fácil de fazer. Então, pessoal, era isso. Esse aqui, que foi o último que eu fiz. Eu fiz ele... Aliás, esse aqui foi o último que eu fiz, ó. Eu fiz com o viés do próprio tecido, ó. Como ele ficou bonitinho, o acabamento dele. Ele ficou que nem esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Só que esse aqui, com 3 centímetros de largura, eu fiz assim, dessa maneira, um viés, né? Embutido aqui. E esse aqui eu fiz fora ali. Então, esse aqui... Você deixa para cobrir um bolo, um salgado, um doce, né? Ou usa como guardanapo também. Esse aqui é do micro-ondas. Eu fiz o pano de prato com 55 de largura, ele é bem grandão. Com detalhe aqui em cima também. O pano do fogão é um fogão de 6 bocas, então ele é 73 por 53, para colocar em cima da tampa do fogão. E o nosso passa-geladeira, que pode usar como trilho também, né? Então, ele tem 1,30 de comprimento por 50 de largura, né? Que é o nosso passa-geladeira. Vou usar como passa-geladeira. Então, olha só, gente. Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra ajudar. Se inscreva no canal quem não é inscrito. E cada vez que eu fazer um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação e vão estar sempre por dentro das novidades, das coisas que eu tô postando aqui no canal, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até um próximo vídeo.